Oi, pessoal. Eu mandei um vídeo, enviei um vídeo para o canal falando sobre os arcanos que mais levam a ideia na interpretação, né? Os que mais têm assim atributos, né? É, no caso, descrevendo que o indivíduo está sobre um processo magístico, ou mais popularmente feitiço. Alguém fez feitiço, alguém queimou a pessoa, entre aspas, vamos dizer, é uma palavra também muito popular, né, do pessoal das religiões aí de matriz africana. Bom, então eu coloquei aí, tentei, vamos dizer, conceituar de forma simples. O objetivo desses vídeos, assim, uma linguagem simples, objetiva, sem bromação e para as pessoas entenderem, sem fazer muito rodeio. Então eu coloquei esses arcanos que mais levam a ideia, a interpretação de que realmente aquela pessoa ela está passando por algum tipo de processo ligado à magia. Então, a ideia também agora é fazer um vídeo falando dos arcanos que menos falam a respeito disso, tá? Então, vamos para o primeiro aqui, que no caso é a Roda da Fortuna. É o arcano 3D novamente, olha, muito bonito, né? Então, a Roda da Fortuna é um arcano que ele não vai falar muito a respeito disso, né? A não ser que ele esteja assim, vamos dizer, de uma forma bastante pontual no jogo. Por quê? Porque a Roda da Fortuna, ele é um arcano que vai falar muito do destino, livre-arbítrio, ou seja, sempre aquela ideia, o indivíduo está passando por coisas, situações que ele tem que passar devido não só não só à questão do próprio destino, quem acredita no destino, nós acreditamos, né? E também na questão do livre-arbítrio, que a Roda da Fortuna vai falar também do livre-arbítrio. Então é comum a pessoa procurar o tarólogo, o cara tem uma empresa e procura o tarólogo para fazer uma consulta, pergunta se aquele momento está propício a fazer novos negócios e coisa e tal. E o arcano que se destaca no jogo assim, de uma forma não muito positiva, seria a Roda da Fortuna. Então a Roda da Fortuna ela pode falar assim dos altos e baixos, de situações assim não muito concretas. Aquele período está bom, mas aquilo pode mudar. É o movimento da roda. O indivíduo hoje está por cima, amanhã ele pode estar por baixo. Então a roda ela tem essa questão um pouco da inconstância, mas ela vai falar muito do destino. Então, assim, dentro da minha experiência, aí são mais de 25 anos aí de tarô, de atendimentos, e é muito comum, pelo menos dentro da minha experiência e dentro do conhecimento do meu antigo mestre, a Roda da Fortuna é um arcano assim que vai falar muito do destino, tá? Outro arcano também, tá? Muito comum de assim não ter uma relação com magia é o Imperador. Mais uma vez o arcano 3D, tá? É um arcano, são um conjunto de cartas assim muito bonitas. O imperador, ele também não leva muito para esse lado da feitiçaria. Por quê? Porque o imperador, número 4, ele está sentado num trono de formato cúbico, né? Mostrando para vocês aqui. É um arcano assim que ele vai ter muito a ver com a matéria, né? Com a matéria, com o mundo, a relação das pessoas, né? O imperador ele tem aquela representação da luta, do desafio, do levanta, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos correr atrás, vamos lutar pelos nossos objetivos. E muitas das vezes o próprio imperador ele pode ser radical, ele pode muitas das vezes apostar até em situações talvez um pouco infrutíferas, mas o imperador ele tem também aquela questão da firmeza, vamos dizer assim, das pessoas honestas, das pessoas assim
vamos dizer, leais. O imperador tem muito essa questão da luta, da lealdade, mas também do radicalismo, da autoridade, né? Então, essa relação do imperador com a matéria, com o quadro da matéria, com a relação entre os seres humanos, ele não tem muito essa relação, ele não tem muito esse conceito de magia. Inclusive, o imperador ele também pode levar até a questão da pessoa assim que ela não é muito voltada para a religião. Ele não é aquela pessoa assim muito religioso. Então tem dois arcanos que eles vão falar muito do materialismo, que tanto é o imperador como também a imperatriz. Mas aí já é um outro vídeo, é uma outra abordagem. Outro arcano que ele vai ter muito a ver com a espiritualidade, né? A estrela tem muito a ver com a espiritualidade, mas não vai ter muito essa questão de feitiço, de magia, mas vai ter essa relação do indivíduo, tanto essa relação com o lado material como o lado espiritual. Então, há autores também que vão falar da estrela como uma divindade, como a presença da espiritualidade, a espiritualidade assim trabalhando a vida daquela pessoa, trazendo coisas boas e tal. Então, a estrela, dentro de aspectos bastante positivos, ela pode falar dessa questão da divindade, do guia espiritual, que também é abordado pelo imperador, o eremita. O eremita ele pode representar também a presença espiritual, aquele guia espiritual que ele aparece nos sonhos, que também é detentor do conhecimento. Só que o eremita, ele é detentor do conhecimento, independente da idade, apesar que ele está sempre representado como um velhinho, mas o imperador, cismei com o imperador, o eremita, ele vai ter essa questão do conhecimento adquirido, independente da idade, mas o conhecimento, tanto o conhecimento sendo conquistado academicamente, mas também pela experiência de vida. E esse amadurecimento, ele é independente da idade. Então, o Papa, geralmente, a gente sempre olha o Papa como sempre a figura de um homem de meia idade, né? O eremita, ele, apesar que todos os baralhos de tarô vão representar sempre um velhinho, ele vai falar dentro do seu conceito assim simbólico, ele vai falar que essa experiência ela é adquirida independente da idade avançada, e sim do conhecimento de vida, da experiência, daquela pessoa que pouco fala, mas observa, que ele quer aprender. Tá legal? Então o imperador, cismei com o imperador, o eremita ele tem esse conceito assim do guia espiritual, da proteção, né? De uma presença, de uma energia, vamos dizer, do guia, do mentor que pode aparecer nos sonhos, mas ele não vai ter dentro do simbolismo essa conotação da magia, do feitiço, entendeu? Outro arcano assim, que ele não vai falar assim de feitiçaria, mas ele pode falar sim de situações, ele pode falar do efeito e não do que foi causado, que é a Torre da Destruição, a Torre de Babel. Também o tarô 3D, uma belíssima carta. Então a Torre da Destruição, ou a Torre de Babel, ou a Casa de Deus, ele não é um arcano assim simbolicamente voltado para essa questão, porque fizeram um feitiço para o fulano, não. Ele se refere mais ao efeito de uma situação, entendeu? E não a causa, mas sim ele se relaciona mais ao efeito, né? Não só possivelmente de um processo de magia, mas também dos próprios conceitos de vida, de como a pessoa conduz
toda a sua relação com o meio. Então a torre, muitas das vezes, quando ela aparece numa tiragem, ela pode descrever que o indivíduo ele tem problemas no trabalho ou problemas na família. Imagina o indivíduo preso dentro da torre, preso dentro de uma edificação, ele tem pouco contato, pouca comunicação com o meio exterior. Isso, e geralmente assim, a torre é representada, aquelas janelinhas pequenininhas que vão simbolicamente representar exatamente essa falta de comunicação, ou até pela própria vontade da pessoa. Então a torre ela entra também um pouco nessa questão até do livre-arbítrio, de situações que a própria pessoa até procurou devido ao seu comportamento, né? Então quando há aquela famosa raio que cai na torre, ou algum acontecimento na vida do indivíduo, que ele é cuspido para fora, que ele coloca os pés na realidade, que ele sai do seu mundo interior e passa a viver mais o mundo lá fora. É aí que ele tem, assim, vamos dizer, que ele olha para trás, que ele tem aquele conhecimento até dos próprios erros dele. Então a torre ela entra muito nessa questão até do próprio livre-arbítrio, do próprio comportamento. Então eu diria assim, que dentro de uma tiragem, se você jogou e olhou que existe magia ali e aparece a torre, então a torre ela vai falar do efeito e não da causa, sempre levando em consideração que também ali está dentro dessa interpretação, a gente pode falar que não é somente aquele processo de magia que está levando o indivíduo a se dar mal, a viver situações desagradáveis, mas sim o próprio comportamento dele. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês. Dê o seu like, se inscrevam no canal e acompanhem aí, fiquem ligados aí que tem muita coisa para contar, tem muito bate-papo para gente fazer aí. São várias discussões de vários temas, de várias abordagens aí. Grande abraço para vocês.